Ok, pessoal, voltamos aí do intervalo. Então, no último momento, a gente trabalhou com a Cinderela, né? Agora eu gostaria de ler para vocês um outro conto de fada também, que é uma versão da internet, é uma versão resumida, que é o Patinho Feio, né? E traz também alguns ensinamentos, alguns valores morais que são importantes para a construção do meu projeto de vida, para a gente pensar essa questão do quem sou eu no mundo, quais os objetivos e metas eu desejo alcançar e quais estratégias eu vou definir para alcançar esses objetivos. Tá dando para enxergar aí, gente? Sim. Sim. Sim, Davi. Sim. Melhorou, né? Ok. Deixa eu fechar esse Telegram aqui. Aí. Era uma vez uma mamãe pata que teve 5 ovos. Ela esperava ansiosamente pelo dia em que os seus ovos quebrassem e deles nascessem os seus queridos filhos. Quando esse dia chegou, os ovos da mamãe pata começaram a abrir, um a um, e ela, alegremente, começou a saudar os seus novos patinhos. Mas o último ovo demorou mais a partir. E a mamãe começou a ficar nervosa. Finalmente, a casca quebrou e, para surpresa da mamãe pata, de lá saiu um patinho muito diferente de todos os seus outros filhos. Esse patinho feio não pode ser meu, exclama a mamãe pata. Alguém te pregou uma partida, uma peça, né, uma piada, afirma a vizinha galinha. Os dias passaram e, à medida que os patinhos cresciam, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente dos outros patinhos. Cansado de ser gozado pelos seus irmãos e por todos os animais da quinta, o patinho feio decide partir. Mesmo longe da quinta, o patinho não conseguiu paz, pois os seus irmãos perseguiram-no por todo o lago, gritando: És o pato mais feio que nós alguma vez vimos. E para onde quer que fosse, todos os animais que encontravam faziam troça, brincadeiras, né? Zombarias dele. Que hei eu de fazer? Para onde hei de ir? O patinho sentia-se muito triste e abandonado. Chegava a chegada com a chegada do inverno, o patinho cansado e cheio de fome encontra uma casa e pensa: talvez aqui encontre alguém que goste de mim. E assim foi. O patinho passou o inverno aconchegadinho, numa casa quentinha e na companhia de quem gostava dele. Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera e com ela um gato malvado que, enganando os donos da casa, correu com o patinho para fora dali. Mais uma vez estou sozinho e infeliz, suspirou o patinho feio. O patinho seguiu o seu caminho e, ao chegar a um grande lago, refugiou-se junto a uns juncos e ali ficou durante vários dias. Um dia muito cedo, o patinho feio foi acordado por vozes de crianças. Olha, um recém-chegado, gritou uma das crianças. Todas as outras crianças davam gritos de alegria. É tão bonito, dizia outra. Bonito? De quem estavam a falar? Pensou o patinho feio. De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele e, ao ver que seu reflexo na água, viu um grande e elegante cisne. Oh! Exclama o patinho admirado. Crianças e outros cisnes admiravam a sua beleza e cumprimentavam-no alegremente. Afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne. A partir desse dia, não houve mais tristezas, e o patinho feio, que agora era um belo cisne, viveu feliz para sempre. Esse é mais curtinho, né?
Mas ele traz ali também o final feliz, o ensinamento moral, né? E aí, a pergunta que fica, né? Peraí. Uma pergunta para vocês pensarem aí, ó. Essas duas histórias da Gata Borralheira, né, ou a Cinderela, ou o Patinho Feio, e o Patinho Feio. Quais ensinamentos eu posso tirar dessas histórias e aprender pelo exemplo? O que vocês acham? Não julgar uma pessoa, talvez porque por dentro ela seja totalmente diferente. Isso. Tenta ir mais fundo na história do Patinho Feio. Por que será que o Patinho se achava feio? Porque ele não era aceitado por ninguém? E existia nele aquele conceito lá de pertencimento. Eu pertenço a uma sociedade, aqui eu sou feliz. Existia nele esse conceito? Não. No início da história, não, né? Por quê? Porque ele se sentia diferente, solitário. Isso, porque ele estava fora das suas metas, dos seus objetivos, né? Da sua realidade, né? Nem ele mesmo sabia, né? Se você for parar para pensar, ele sabia o que era felicidade? Ele sabia o que poderia fazer ele feliz de verdade? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ainda tinha quem estava perto dele ainda colocava que ele era feio, que ele era diferente, Uhum. que ele era esquisito. E isso, né, até a própria família que ele considerava família dele no momento, né? Entre aspas, a ele Isso. falava que ele era tudo negativo pro lado dele, né? E de que forma isso se relaciona com a Cinderela, a gata borralheira? Tem algum relacionamento ou não? A personagem, Sim. o Patinho Feio e a gata borralheira. Quer dizer, a gata borralheira Professor. também ela é uma linda princesa, né? Mas o quê? Pode falar. Eles são relacionados porque nos dois ficaram julgando os dois, ficaram falando que eles era feio, ficavam colocando eles para baixo e isso fez eles pensar Isso. que era aquilo. E a sociedade, essas vozes no texto que colocavam o Patinho Feio para baixo e a Cinderela para baixo, elas podem ser consideradas vozes da sociedade que às vezes colocam a gente, eu, professor Davi, você, aluna, você, Jacó, você, Simone, você, Cida Muniz. Há algumas vozes sociais que às vezes colocam a gente para baixo? Sim. Sim. Com certeza. Opa. Né? Sim, com certeza, mas a gente não pode deixar, a gente sempre tem que ter um Isso. equilíbrio, A gente tem que seguir a exemplaridade, o exemplo de conduta, tanto da Cinderela quanto do Patinho Feio. Então, com certeza. eles trazem um ensinamento para a gente? Nossa, Sim. e muito, né? Então, traz inspiração para a gente pensar no nosso projeto de vida? Traz, mostra que a gente não deve desistir que a gente quer. Isso. E que a gente deve, primeiramente, se autoconhecer e não aceitar a verdade do outro como única e absoluta, porque a gente tem que construir a nossa própria verdade. E a verdade do Patinho Feio é que ele não era um patinho feio, ele era um cisne. E a verdade da gata borralheira é que ela não era a gata borralheira, ela era a Cinderela, a princesa do reino. Perceberam a importância? A história do sapinho surdo, né? Aham. Agora eu vou entrar com outros textos. Uma fábula. Davi, Hum, esses dias eu ouvi uma coisa bem interessante,
porque nos últimos tempos a gente tem ouvido muito sobre a tal da empatia, Isso, que no caso, hoje em dia fala-se que empatia é você se colocar no lugar do outro. isso. E aí eu ouvi algo mais profundo, que empatia é você entender que o outro é o outro. E o outro, exatamente. Por exemplo, uma Diferente de pessoa, você. Isso. sim, uma pessoa, por exemplo, que não é mãe, ela não consegue se colocar no lugar daquela pessoa que é mãe. Porque ela Então, não muitas das vezes, experimentou essa realidade, né? sim, então é bom a gente olhar com muito carinho, né, sobre as opiniões dos outros. Foi o que a É, Aline falou, se não construiu nada, como que quer dar opinião? a gente vê aí, por exemplo, tomando como um exemplo, essa situação política que o país enfrenta hoje, essa bipolaridade aí, né? Essa briga inútil. Isso é inútil, isso não constrói nada, não constrói nada. Porque a gente vê, às vezes, por exemplo, vou tomar aqui um exemplo que aconteceu comigo, acho que anteontem, no Facebook. Eu vi uma postagem de uma página falando do prefeito da cidade, que fechou o comércio, fechou aquilo, que aquilo outro, e tal, e todo mundo, sabe, só criticando, só jogando para baixo, só olhando pela ótica da negatividade. Mas não tinha uma pessoa ali que fizesse uma proposição, uma sugestão de melhoria, né? Então, aí o que eu falei? Eu entrei lá e escrevi, olha, o problema foi apontado. O problema está aqui. É esse. A gente não pode ficar girando igual uma galinha perdida ali em torno do ponto do problema. A gente precisa apontar soluções viáveis para o problema. Alguém tem uma sugestão? Ninguém falou mais nada. Por quê? Porque o povo tem preguiça de pensar, entendeu? E é esse exercício que a gente está fazendo hoje aqui, que essa oficina propõe, né? Pensar através das leituras, através da exemplaridade, o meu projeto de vida. Ok? Camila, você concluiu? Sim, sim. Ok, posso continuar? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Pode falar. Eu falo. Pode falar, Cida. Tem algum aluno que queira falar? Cida, tem que Tá ligar o desligado. microfone. Desculpa. Liga. Isso acontece. Tem hora que ele liga sem querer, que a gente está conversando outra coisa, e tem hora que a gente não liga o danado. Está acontecendo isso também, né, com as pessoas na rede social. Ninguém pode dar opinião de mais nada na De mais vida, né? nada. Mais nada. Mais nada. É um linchamento, né? Dentro Exatamente. da rede social. É a sociedade do ódio, né? É o discurso de ódio. Tanto que você vê na BNCC, de língua portuguesa, algumas habilidades são trabalhadas na identificação desses tipos de discurso em alguns gêneros textuais, né? Mas, enfim, voltando aqui. Só para concluir aqui, o discurso de ódio ele é totalmente emocional, ele não é racional, né? E a propositura de soluções, de sugestões ou de estratégias para superar um determinado obstáculo, ela é altamente racional, ela é altamente intelectual. Então, quando você mistura as duas coisas, não dá certo. Não dá certo. E aí você leva para o lado pessoal, né? Agora, aqui, no nosso tema, meu projeto de vida, você vê lá a imagem do patinho feio, que não era feio, mas que a sociedade tatuava nele esse rótulo, né, de patinho feio, né? Ele não era nem um patinho, e ele não sabia disso. E ele sofria porque ele não sabia, porque ele não se conhecia, né? Mesma coisa a Cinderela. E agora aqui, nessa fábula, é uma fábula de Esopo, é curtinha, tá? A galinha e os ovos de ouro. Essa é famosa. Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha que todo dia, sem falta, botavam um ovo de ouro. No entanto, motivados pela ganância e supondo que dentro dela deveria haver uma grande quantidade de ouro, ó, você vê,
agindo por impulso e pela ganância, né? Que são valores sociais meio ruins, né? Eles, então, resolveram sacrificar o pobre animal para, enfim, pegar tudo de uma vez só. Então, para surpresa dos dois, viram que a ave em nada era diferente das outras galinhas de sua espécie. Assim, o casal de tolos, desejando enriquecer de uma só vez, acabam por perder o ganho diário que já tinham de boa sorte assegurado. Aí vem lá, a moral da história. A insensatez e a ganância podem levar tudo a perder. Traz também esse ensinamento moral, né? E aqui eu trago alguns títulos, né, da literatura para crianças e jovens, em diálogos com outras linguagens, né? Tento fazer um entrelaçamento com elas, para trabalhar também essa questão do ensinamento moral, ético, da questão da construção da identidade, do autoconhecimento e dos objetivos de vida. O primeiro deles é o Caracol, da Marie France e do Eliard França. Depois o clássico francês do Antoine Saint-Exupéry, que é o Pequeno Príncipe, né? Eu tenho aqui o Diário de Anne Frank em quadrinhos. Depois esses livros, não sei se a Aline tem disponível na biblioteca, se não tiver, eu mando para você disponibilizar lá em PDF, tá, Aline? E esse aqui Professor, esse aqui é um filme, A História Sem Fim. Pode falar. eu tenho o livro do Pequeno Príncipe e eu leio ele todo dia. Ô, louco, também. todo dia. Eu também, professor. Eu ganhei ele. Ele é bonito, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu separei os links aqui. Ó. O livro em PDF. Aí eu vou ter que voltar aqui que é o Caracol. Trouxe alguns outros títulos, mas não sei se vai dar tempo. Todo mundo enxergando a minha página aí? Agora que eu vou mudar... Agora que eu vou mudar de linguagem. Eu tenho uma linguagem mais amena, né? E a ilustração ela é bem mais criativa que a linguagem, mas são um texto só. Então, o Caracol. O Caracol viu uma joaninha. A joaninha passou voando. O Caracol falou: "Ah, eu não posso voar." O Caracol viu um grilo. O grilo passou pulando. O caracol falou: "Ah, eu não posso pular." O caracol viu uma cigarra. A cigarra passou cantando. O caracol falou: "Ah, eu não posso cantar." O caracol viu um vagalume. O vagalume passou iluminando. O caracol falou: "Ah, eu não posso iluminar." O caracol viu uma formiga. A formiga passou ligeira. O caracol falou: "Ah, eu não sou ligeiro assim." Mas vejam só, aí ó, choveu, né? Falou o caracol: "Eu tenho casa para morar." E aí termina. Bem simples, né? Mas vejam só. Porém, disse tudo. Disse tudo, exatamente. Né? A história do caracol, vê que ele sempre olha para o outro, em vez de olhar para ele mesmo, né? Para os seus talentos e para as suas predileções, ele sempre olha para o outro, né? O que o outro tem de bom, o que o outro faz de bom, como que o outro contribui com a sociedade. Só para as coisas boas do outro, né? Exatamente, exatamente. Mas ele não
olha com aquele olhar de vou tentar fazer uma coisa parecida para contribuir com a sociedade de determinada maneira, assim, assim, assado. Não, ele olha meio com uma invejinha, né? Tipo, eu não posso fazer isso, né? E aí o não dele acaba se tornando a verdade dele, né? O autoconhecimento, ele olha para dentro de si e enxerga todas as coisas que ele não consegue fazer. Por quê? Porque quando a gente se compara com o outro, é lógico que, às vezes, o nosso talento vai ser maior, vai ser menor. Então, maior erro na construção do projeto de vida é esse, se comparar com os outros. Parem de se comparar com os outros. Cada ser é um ser, que a Camila falou. Cada pessoa é uma pessoa, consciência de alteridade e empatia, né? Muito bem. Então, o Caracol, ele traz ilustrado esse... No entanto... Pode falar. Né, Davi? No entanto, ele descobriu o seu valor a hora que choveu. E quantos de nós, quantos alunos, Oi, ele, um lado positivo, Giane, ele olhava as coisas boas. Giane, repete, por favor, porque deu uma picada ele aqui, ninguém entendeu nada. Picando a internet? Repete, por favor. Não? Repete, por favor. Olha, no entanto, o caracol... Eu estou repetindo, mas não está saindo. Tá dando para ouvir? Sim. Davi? Tá dando para ouvir? Sim. Tá dando para ouvir bem, Giane. Então tá bom. Ó, no entanto, o caracol, ele só descobriu o seu talento, o seu dom, a hora que choveu. Mas, olhando pelos dois lados da moeda, graças a Deus, ele não estava olhando as coisas que a gente precisa evoluir, que defeitos no outro. Ele olhava as qualidades. Então, ele se espelhou no outro e encontrar em si, mas só que ele não tinha achado ainda. E quantas vezes que a gente caminha sem descobrir o nosso dom, o nosso talento. Perdido. Então, a hora que choveu, ele percebeu que ele tem o valor, que ninguém é igual. Ele tinha aquela casca que poderia proteger. Isso. Né? Então, isso levanta a questão da importância do agora desafio. O professor... É verdade. Professor, eu acho que ninguém gosta de ser comparado com o outro, né? Porque cada um é cada um. E a importância do desafio ali na questão do livro do Caracol, né? Ele olhou para os talentos e aptidões dos outros, né? É uma fábula, né? Construída com animais personificados. Então, ela traz uma moral da história. Qual que é a moral dessa história do Caracol? Olhar para o outro, para aquilo que ele tem. Acho que é se valorizar, né, professor? Isso, olhar para o outro, reconhecer no outro o que ele tem de bom, mas utilizar as intempéries, né, os problemas, os obstáculos, né, não permitir que eles nos causem sofrimento, porque o sofrimento muitas vezes é opcional, né? O sofrimento, muitas das vezes, ele é inevitável, mas muitas das vezes ele é opcional, porque você tem recursos, imensos recursos, como ser humano, né, de talentos e dons para superar. Você só precisa descobrir, fazer uma autoanálise e descobrir, né? Acho que o Caracol, ele traz essa problemática, ele discute isso, né? E ele é muito importante também para essa reflexão que a gente está propondo hoje aqui sobre o projeto de vida. O próximo texto, eu acho que eu vou ter que compartilhar. Davi. Oi? Será que eu posso falar de novo? Pode. Pois é, esses dias eu estava lendo que agora essas aulas suas estão me deixando assim, né? Mais louca do que nunca. Mais afim do conhecimento. Olha que chique. E isso vale para os alunos também, viu, gente? Vamos buscar leituras, porque e cadê leitura... o Gustavo? O Gustavo ficou dormindo hoje. Não, ele está aqui, ele está participando. Só que hoje ele está mais quieto. Que é outro que precisa buscar também conhecimento nos livrinhos, né, Gustavo Henrique? Isso.
Eu estava lendo sobre perguntaram, eram 2 pedreiros. E aí perguntou para um: o que você está fazendo? Ah, eu estou colocando tijolo e cimento. Um em cima do outro e vamos que vamos. Tá bom. Perguntou para o outro pedreiro: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Então, muitas das vezes a gente fica focado no positivo do outro e esquece que nós temos o nosso grande positivo. Isso. Né? Aí a gente fica, desenvolve, a gente tá aí a muito gente acostumado. desenvolve. E o fim é o mesmo, né? Os dois provavelmente estavam construindo a catedral. Primeiro, sim, só que a gente acha que o serviço do outro vale muito mais do que o meu serviço, né? É a mesma coisa o professor tá lá dando aula na USP ou tá dando aula aqui. Quem que vale mais? Nós não estamos cumprindo o mesmo objetivo, construindo alguma coisa para a sociedade? Então, acho que essa questão de quem vale mais, quem vale menos, ela foge para que ela escorre, essa discussão, ela escorre para aquele viés do campo da inveja. E o que é a inveja? A inveja é nada mais, nada menos do que a falta de confiança no próprio taco. Exatamente. Eu sempre falo em sala de aula. E para conhecer, para ter confiança no próprio taco, é preciso autoconhecimento. E a literatura propicia, ela fornece isso, essas ferramentas. Pode concluir, Camila. Quem já é meu aluno aí mais antiguinho já sabe que eu sempre falo isso em sala de aula. A única diferença do aluno de uma escola particular para uma escola pública é aquele que está atrás do livro. Não tem outra diferença. Não tem outro jeito, Exatamente. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa com relação a isso? Não, já está bem explicadinho, bem explicado. Ok. Então, eu vou trazer para vocês aqui também uma animação, só que eu preciso compartilhar a tela de um outro jeito lá que eu aprendi no curso que eu estou fazendo. Cadê? Que é para poder sair o som. Vou ter que parar de compartilhar aqui e compartilhar. Compartilhar a guia, Davi. Não é isso? Oi. Professor Davi. Oi. Pode falar. No meu Pode microfone não estava funcionando direito. Agora é o seguinte, voltando lá no início, né? A formiga, o patinho feio, quer dizer, e a Cinderela é o seguinte: o que eles tinham, o caracol não tinha, que é essa autoavaliação e autoafirmação. Isso. Não deixar que o outro faça de você aquilo que o outro quer. Mas o mais importante é o que eu estou fazendo com aquilo que o outro faz comigo. Então, se autoafirmar, o importante, esse tema aí está muito propício, porque a gente precisa disso o tempo inteirinho, para nos respaldar. Que o que vem de fora não nos atinja, desde que a gente esteja munido de muita confiança e autoconhecimento, e para se autoafirmar o tempo todo, né? Exatamente. Não para fazer como escudo, mas para nos ajudar nessa formação pessoal que a gente tanto precisa. E nós, professores, somos formadores, não só de opiniões, mas de seres humanos, porque a gente trabalha os conteúdos, mas a gente trabalha essa formação pessoal, essa formação humana que nossos alunos tanto precisam também, para estar enfrentando a vida se conhecendo. Exatamente. Muito bem, Gina. Agora eu vou passar um trecho aí de uma animação, é um trechinho só, tá? Do Pequeno Príncipe. Vê se está saindo som aí, gente. Olha que legal, né? Quando ele fala... Qual que é o ensinamento que traz aí? Tu é responsável por aquilo que cativas, né? Peraí, deixa eu desligar aqui. O essencial é invisível aos olhos.
que mais de ensinamento a gente pode tirar daí? Professor, parece que o Pequeno Príncipe viu o da raposa, porque a raposa achava que ele ia ver ela igual todo mundo via. Uhum. Ele conseguiu enxergar além, né? Ele conseguiu enxergar a essência, né? Por isso que ele fala, o essencial está além da visão é o que a gente não enxerga, né? Mas é o que a gente sente, né? Então, a gente se torna responsável por aquilo que a gente cativa, né? Por um ser humano, que acaba se tornando um amigo, irmão para o resto da vida. E também ele traz aí a questão da empatia e da alteridade, né? Até onde vão os meus limites, até onde eu tenho que respeitar para não ferir, para não magoar, para não atingir o outro, né? Principalmente nessa sociedade onde estão disseminados aí vários discursos de ódio, né? Eu trouxe aqui também algumas cenas do filme A História Sem Fim, que fala um pouco de resiliência, que também é um valor que a gente tem que ter hoje em dia, sempre em mente na construção do nosso projeto de vida, né? Essa história aqui é a história basicamente, a história de um herói, um herói menino, né? Que tenta salvar o mundo da fantasia que está sendo engolida pelo nada, né? E ele tem que lutar com forças negativas e ele chega a perder o cavalo que sempre conviveu com ele ali durante toda a vida, durante toda a trajetória da narrativa, né? Que ele tinha, assim, muita estima pelo cavalo, ele acaba por perder esse cavalo no pântano das desilusões. O que é o pântano das desilusões? Quando você vai atravessar o pântano das desilusões, se você não tiver um coração puro e não tiver um otimismo muito forte dentro do seu coração, ele vai te dominar, né? Ele vai fazer surgir dentro de você a tristeza, e aí você afunda e morre ali no pântano das desilusões, né? E depois ele ainda vai enfrentar um lobo mau, que é o Gilmork, que está lutando junto com o vilão Nada, que quer engolir o mundo de fantasia, né? Então ele sempre persistindo, né? Apesar de todos os obstáculos, ele sempre persistindo na busca do seu objetivo, da sua meta, do seu projeto de vida, muito embora ele tenha passado por diversas crises e por diversos obstáculos. Vamos ver então como é que ficou aqui, como que foi essas duas cenas. Esse filme é altamente recomendável, viu? Apesar de ser um filme de 1984, é um filme, assim, que eu acho espetacular. Deixa eu só passar a propaganda aqui e compartilhar a tela. Acho que eu pus o filme errado aqui. Peraí, só um minuto, gente. Deixa eu abrir os dois de uma vez. Isso, é esse aqui mesmo. Vamos lá, compartilhar. Oh, Jesus. Compartilhar uma guia. Ok. Presta atenção nessa cena, então, gente. Triun e Artax tinham procurado nas montanhas prateadas, no deserto das esperanças destroçadas e nas torres de cristal, sem sucesso. A partir daí só havia restado uma esperança: encontrar Morla, o ancião, o ser mais sábio de fantasia, cujo lar ficava na montanha da carcaça, em algum lugar dos mortais pântanos da tristeza.
Acabou? Não, ainda não, peraí. Que é isso? Jesus Cristo. Ok. Ok. E aí, o que vocês acharam? Mas... O que vocês acharam? Legal. Eu gostei muito. Legal. Adorei o lobo. Eu também adorei o lobo. E o diálogo final deles ali? Eu também gostei. Mas o que traz de... O que trouxe para você? Em vista de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Eu acho que a gente não pode desistir. Sim, ele passou por inúmeras dificuldades, né? Depois ele viu a própria história refletida ali nas figuras, nas cavernas. Depois ele é o embate final, ele e o Gilmork, né? O lobo que está por trás dessa força sobrenatural que é o nada, né? Que é a treva, né? É a escuridão tentando dominar a luz. E ele acaba aprendendo uma coisa com ele, né? Que a gente não pode desistir, que a gente precisa aprender que a fantasia ela não tem limite, né? Que a capacidade do ser humano de imaginar é a base do intelecto, né? E que o intelecto não é tão racional assim, né? A ponto de ser colocado em caixinhas, né? O conhecimento ele é labiríntico, né? Você vai conectando ligações, até mesmo porque a configuração do cérebro é sináptica, né? São neurônios que vão se vinculando por ligações sinápticas e tal, e vão produzindo as sensações, os sentimentos, as emoções e o pensamento, né? Então, o pensamento é livre, né? Então, você tem, sim, a estrela dentro de você, a luz dentro de você, a capacidade de se autoconhecer, a capacidade de conhecer os seus instintos, a capacidade de conhecer o que é que você tem para melhorar dentro de você e o que já é bom, ou seja, os seus talentos, as suas aptidões naturais, para você conseguir projetar, para você conseguir pensar e desenhar e colocar no papel para daqui a 2 anos eu quero ser isso, daqui a 5 anos eu quero ser isso, daqui a 10 anos eu quero ser aquilo, ou seja, curto, médio e longo prazo. E aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quais atitudes, quais estratégias eu vou seguir para conquistar esses meus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Aí eu trago umas questões só para a gente pensar, depois não vai dar tempo de responder agora, tá? Vou ler aqui só para vocês pensarem, tá? Depois eu passo esses slides nos grupos do Telegram e depois vocês pensem sobre essas questões, aí vocês tentem responder. Quais virtudes, ou dons, ou talentos assinalados pelas obras que a gente leu até agora, as obras que a gente explorou? É possível identificar outras vozes dentro desses textos, né? Tanto do autor, quanto de personagens, quanto vozes sociais, vozes das minorias, por exemplo. Há lições de vida ou exemplos que me inspiram, ou me irritam, me causam estranheza, me causa desconforto de alguma forma? Houve alguma leitura que me emocionou a ponto de me fazer refletir sobre mim mesmo, sobre quem sou eu e sobre qual o meu lugar no mundo? Ou ainda estou meio perdido nessa questão? Preciso de mais direcionamento? De que modo esse direcionamento pode ajudar você, ou seja, ser verdadeiramente eficiente no objetivo de te ajudar a enxergar suas metas de curto, médio e longo prazo? Você tem alguma sugestão, desejo, comentário ou qualquer tipo de observação que queira fazer a respeito das nossas oficinas? Tá aí, tá? Para vocês responderem depois. Aí agora seria o intervalo e agora a gente abre a oficina mesmo. Mas antes eu queria fazer a leitura de outros textos que eu trouxe aqui, que são textos também que vão ajudar vocês na oficina.
Cadê? Isso, tá não, tá aqui. Caracol já foi. Tá dando para ver minha tela aí? Sim. Sim. Sim, para ver, sim. Esse é um livro da Ruth Rocha, tá? Bom dia, todas as cores. Aí tem o camaleão, né? E o periquitinho, né? Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. Aí vocês sabem que o camaleão tem essa habilidade de mudar de cor, né? Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava mais bonita de todas, e saiu para o sol contente da vida. Meu amigo camaleão estava feliz porque tinha chegado a primavera, e o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. E eu hoje estou de bem com a vida, ele disse. Quero ser bonzinho para todo mundo. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal. Bom dia, professor. Como vai o senhor? Bom dia, camaleão. Mas o que é isso, meu irmão? Por que é que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu. Por que não fica azul também? O camaleão, amável como ele era, resolveu ficar azul, como o céu de primavera. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, muito bom dia a você. Mas que cor é esta agora? O amigo está azul por quê? O sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada, cor de laranja, dourada. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou bem alaranjado, louro, laranja, dourado. E cantando alegremente, lá se foi, ainda contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor louva-a-Deus, mais a família inteira. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de gracinha. Bom dia, camaleão. Que cor mais escandalosa. Parece até fantasia para baile de carnaval. Você devia arranjar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem. Veja o verde da campina. Você deveria fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse, mudava de opinião. Ficava roxo, amarelo, ficava cor de pavão, ficava de toda cor, não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que se encontrava com algum dos seus amigos, o que o amigo estranhava, a cor, e que o amigo estranhava a cor com que ele estava, adivinhe o que fazia o nosso camaleão, pois ele logo mudava para outro tom. Mudou de rosa para azul, de azul para alaranjado, de laranja para verde, de verde para encarnado, mudou de preto para branco, de branco virou roxinho, de roxo para amarelo e até para a cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, o camaleão resolveu voltar para casa e estava cansado do longo passeio e mais cansado ainda de tanto mudar de cor. Entrou na sua casinha, deitou para descansar e lá ficou a pensar. Por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros preferem farelo. Uns querem comer maçã, outros preferem marmelo.
Tem quem goste de sapato, tem quem goste de chinelo. E se não fossem os gostos, que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, o camaleão levantou-se bem cedinho. Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas, e saiu para o sol, contente da vida. Logo que saiu, o camaleão encontrou o sapo Cururu, que é cantor de sucesso na Rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo. Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo camaleão. Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada. Por que é que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo: eu uso as cores que eu gosto, e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. Olha aí o ensinamento. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. E assim aconteceu o que acabei de contar. Se gostaram, muito bem. Se não gostaram, azar. Eu gostei, que sorte. Eu também gostei. Eu também. Então, ele traz um ensinamento aí também, né? Que nem sempre a gente vai agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo agradou. Mas que a gente tem que escutar a opinião do outro. Se for legal, por que não utilizar? Mas se não for legal, descarta. Verdade, não dá para absorver tudo, né? Tem que absorver só o que for bom. Porque você viu como é que ele ficou cansado quando ele tentava agradar todo mundo? Sim. Ele não tinha personalidade, né? É muito difícil agradar todo mundo. E a gente se sente cansada com isso, né? Ele não tinha personalidade. Autoconhecimento, precisa. Mas pelo menos ele agrada um pouco, né? E aí, para finalizar, eu trouxe aqui a Menina das Estrelas, né? Aí vejam, lembra daquela discussão, acho que do primeiro, do segundo encontro, que a gente falou sobre eurocentrismo, etnias e raças? Acho que os livros infantis agora eles já vêm com pessoas moreninhas, negrinhas, né? Pessoas pretas, de cor, né? Para poder dar espaço de voz para essas personagens também. A Menina das Estrelas. Olha que bacana esse aqui. No meio de tanto papel, viu um pacote que não parecia uma boneca. Vanessa estava muito animada no dia do seu aniversário. Passou a tarde desembrulhando presentes. E ela achou isso ótimo, pois estava enjoada de ganhar sempre o mesmo presente. Uau! Era um livro. O primeiro livro de Vanessa. Ela ficou muito curiosa com o que poderia estar escrito ali. Olha só como ela vê refletida a própria imagem dela na capa do livro, né? Isso quer dizer o quê? Que ela se identificou com a história, né? Que ela trouxe aquele ensinamento para a vida dela e que ela internalizou aquilo na construção da identidade dela como pessoa e que, porventura, provavelmente no futuro, aquilo vai marcar ela de tal maneira que vai, de certa forma, interferir na criação do seu próprio projeto de vida, né? Antes de dormir, a mamãe leu o livro para Vanessa. Olha a importância de ler. Era sobre uma garotinha que morava no espaço e tinha seu próprio foguete. Vanessa ficou encantada. Olha lá a imaginação, né, na ilustração. A mãe tinha o costume de olhar para o céu pela janela de casa. A lua iluminava seu rosto e Vanessa adorava quando a mãe ficava prateada. O pai contou que a lua no céu era a mesma do livro.
o que deixou Vanessa mais empolgada. Ela começou a juntar coisas que na cabeça dela tinham a ver com o céu. Papel alumínio, pedrinhas, desenhos feitos com tinta guache. Tá vendo? As estratégias do projeto, ó. Ela já começou a juntar ferramentas, né? Para construir as suas estratégias. Notícias sobre as estrelas da televisão. Olha lá o lançamento do foguete. Ou seja, as suas áreas de interesse, crianças. Procurem se informar. TV, livro, reportagens, biblioteca da escola, biblioteca virtual da escola, ok? Na escola, a turma formava uma roda em volta de Vanessa para ouvi-la falar de suas descobertas sobre o espaço sideral. A menina já dava palestra sobre o assunto de interesse dela, né? Era o assunto que ela mais amava. Ela descobriu, né, isso dentro dela. A professora até arrumou um telescópio para usarem durante as aulas. Um dia, Vanessa voltou da aula com uma novidade muito séria. Explicou que a menina das estrelas era ela. Os olhos da mamãe ficaram cheios d'água. Ela sabia que naquele dia Vanessa tinha acabado de inventar o seu futuro. E é isso aí, gente. Inventem o futuro de vocês. Alguém quer comentar? Inventar da melhor maneira possível, né, Davi? É. Pro lado do bem, não pro lado do mal. Exatamente, pelo amor de Deus. Não distorçam o que eu tô falando aqui, porque senão vai ser tudo em vão. Agora vamos para a oficina. Oficina sobre o gênero do projeto. Agora seria o segundo momento. Vou pedir para vocês pegarem aí o caderno, né? Papel, lápis, caneta, borracha. Já tá aqui na mão. Oi? Simone, provavelmente não vai dar tempo de terminar. Aí o que a gente faz? Porque ainda tem que fazer isso aqui e ainda tem que fazer o teste vocacional. A gente pode dar uma visão assim, mais ou menos, do que é esse projeto, né? E aprofundar no próximo encontro e aplicar o teste vocacional. O que você acha? Porque já são 11 horas, 2 minutos para as 11. Pode ser sim, professor. Né? Em meia hora eu não termino isso. Correto, professor. Mas vamos tentar. Crianças, papel, lápis, caneta na mão? Ok. A minha já tá potendo. Sim. Então, levando em consideração tudo que a gente vivenciou aqui até o presente momento, por que estudar os contos de fadas para trabalhar meu projeto de vida? Aí vem lá, ó. Questão número 1. Os contos de fadas e as fábulas possuem ensinamentos morais e éticos? Sim, né? Quais são os pilares para a elaboração de um bom projeto de vida? Pilares para a elaboração de um bom projeto de vida. Primeiro, autoconhecimento, saber quem sou eu, saber meus talentos e aptidões, saber o que me faz feliz e começar a pensar num objetivo, numa meta. Uma meta de curto, de médio e de longo prazo. Os contos de fadas e as fábulas fazem ecoar ideologias ou ideias de um grupo social? Isso são questões para você pensar e responder depois, tá? Item 4. Por que será que eles são textos destinados a crianças e jovens? São justamente porque traz esses ensinamentos, né? Eles são educativos, são didáticos. Item 5. Funções básicas da arte. Isso é um resumo de tudo que a gente viu até agora, tá? Função estética, né? De entreter, fazer refletir, lançar luz para determinadas
civilizações, épocas, contextos, crenças, mas vamos focar agora na função pedagógica, ou seja, o cunho moralizante, o ensinamento, né? Inspiração. De que forma os textos estudados me tocaram? Pensa nisso, tá? Eles me inspiraram de que forma, de que modo? O que eu aprendi aqui hoje? Quais foram as emoções experienciadas? Que lições ou ensinamentos posso retirar dessa experiência, né? De olhar, através dessas leituras, o mundo com os olhos de outras pessoas, né? Sobre o gênero projeto, agora vamos para o projeto. O que é um projeto? Né? Qual o seu propósito ou finalidade? Um projeto é um desenho, basicamente um escrito, né? Um gênero textual, que vai determinar ali objetivos e metas que eu quero atingir, né? Por quê? Porque eu tenho gosto por aquilo, porque eu tenho talento para executar aquela determinada função, e eu quero atingir aquele objetivo num determinado espaço de tempo, e para isso eu vou agir dessa e dessa maneira. Então, o projeto ele se divide em algumas partes, tá? Um bom projeto deve conter, primeiramente, uma justificativa, tá? Por quê? Porque quais as razões de eu querer atingir aquele determinado objetivo? O centro do projeto sempre vai ser o objetivo, de curto, médio e de longo prazo, né? Então, a justificativa é pensar no porquê, as razões pelas quais eu quero atingir aquilo, aquilo me faz feliz, ou aquilo me fará feliz. Essa é uma parte, tá? O coração do projeto, os objetivos e as metas, né? Sempre tentar enumerar esses objetivos e metas dos mais importantes para os menos importantes. Ou seja, estabelecer aí para você, no papel, no caderno, uma ordem de prioridades. Qual que eu quero atingir, assim, que é o ápice, que vai me fazer mais feliz nesse mundo? Então, vai ser o primeiro. É aquele para 10 anos, é o de longo prazo. Depois o segundo, que vai me levar aquele lá de 10 anos também, né? Vai ser o de médio prazo, que eu vou atingir em 5 anos. E o de curto prazo fica embaixo, que é o de 2 anos, é o de menor importância, mas também é essencial, certo? E a metodologia, nossa, o nome assusta, né? Metodologia. Metodologia é simplesmente como fazer, quais recursos eu tenho, que disposição eu tenho ali, ferramentas na minha mão, na vida prática, para poder atingir esse objetivo de 2, de 5 e de 10 anos, certo? E um cronograma, que é essencial, com prazos, né? Estou dando esse exemplo, né? O meu primeiro objetivo eu quero para daqui a 10 anos, o meu segundo eu quero para daqui a 5 anos, e o meu terceiro eu quero para daqui a 2 anos. Então, curto, médio e longo prazo, certo? E o referencial você vai montando aos poucos, né? O referencial é tudo aquilo que serve de referência, de espelho, de exemplo para você. Não vou colocar aqui referencial bibliográfico, porque isso é mais para trabalho acadêmico. Mas para você que está construindo o seu primeiro rascunho de projeto de vida, você já está começando a entrar em contato com uma linguagem mais acadêmica. Uma linguagem que vai permear todos os seus estudos a partir de agora, especialmente quando você estiver no ensino médio e depois na universidade, tá? Então, o referencial é você começar a anotar ali tudo que te inspira, né? O que me inspira para querer tais objetivos, né? Pode ser um autor, um livro, uma pessoa, uma obra, um filme, uma pessoa de autoridade naquela área do conhecimento, etc. Ok? Davi, só um instantinho, por falar em referencial, a nossa escola, né, o Davi, a Mônica, muitos professores conseguiram muitos depoimentos de pessoas que são bons referenciais, né, nessa questão da construção do projeto de vida. No finalzinho, eu vou colocar no Telegram para vocês verem, tá? Isso. Nós já temos um banco, portanto, de referenciais, né? Que também vai inspirar, né, vocês aí. É imprescindível que vocês assistam esses depoimentos, tá? Que a Aline está mencionando aqui agora, tá?
Parece simples, mas quando colocamos em prática, as coisas podem ficar bem complicadas, né? Porque você tem dúvida, será que é isso mesmo? E só lembrando que esse projeto de vida, ele é um primeiro rascunho, ele é o rascunho do rascunho do rascunho, você pode mudar, né? Porque é aquilo que eu falei, o professor Davi de 10 anos atrás não é o mesmo professor Davi de hoje e com certeza não será o mesmo professor Davi daqui a 10 anos, né? Entretanto, se você tiver bem definido seus dons e talentos, isso aí você tem que estar bem consciente de si mesmo, né? Autoconhecimento, olha lá. Será possível definir objetivos claros. A partir dos objetivos, você conseguirá visualizar a sua justificativa. Então, a primeira coisa a fazer é fazer uma lista com todos os seus dons e talentos. A primeira coisa. Já pega o caderno aí, o lápis, já mete bronca aí o primeiro exercício. Quais são os meus dons, os meus talentos, as minhas aptidões? E vai enumerando aí, tá? Então, a partir dos objetivos, você conseguirá... Oi? Não entendi. Repete, por favor. É tipo um sonho assim? Não. Tipo assim, ó, eu tenho talento para piano, certo? Então eu coloco lá. Dons e talentos. Primeiro, piano. Segundo, línguas. Eu sei falar línguas. Terceiro, sala de aula. Eu gosto de sala de aula. Virtual ou não virtual. Quarto, vai colocando uma lista de talentos aí, tá? Pelo menos uns 3 talentos. Você sabe, você já tem certeza que você tem. Se não conseguir achar nenhum, aí você vai precisar começar a ler mais, a pesquisar mais, aprender mais, praticar mais várias modalidades ali da vida, né, para você conseguir se encontrar, né? Igual o caracol, né? Você vai ter que fazer aquele exercício igual do livrinho do caracol, tá? Então, só para concluir aqui, ó, a partir dos objetivos que você conseguirá visualizar a justificativa, a maneira que irá agir para alcançar tais metas, ou seja, a metodologia, e definir um cronograma para as coisas acontecerem no seu devido tempo. Suas referências você irá anotando ao longo do percurso. Para finalizar, depois que você escrever esse primeiro projeto, seguindo os passos indicados, tente manter um diário de bordo, um diário para anotações, né? Uma espécie de registro no qual você anotará as experiências pelas quais passará nessa trajetória de construção desse primeiro projeto. Essas anotações são muito importantes e iremos retomá-las na próxima oficina, na qual será trabalhada o gênero relato de experiências. Aí eu vou precisar da Vânia e da Camila para fazer uma experiência com vocês e vou ensinar a fazer o relato de experiências. Ok? Então, o primeiro passo... Mas temos que conversar antes, né? Eu, a Camila, sim, com Adriana. certeza. Ô, professor, é para a gente fazer uma anotação do que mesmo? Talentos. Seus talentos. Faça uma lista com todos os seus talentos. Primeira coisa. Pensa rápido. Dançar. Ok? Professor Davi, posso dar uma sugestão? Pode. Por exemplo, não só talento de saber dançar, cantar, mas, por exemplo, a gente percebe talentos que às vezes as pessoas têm só de estar presenciando a aula. Por exemplo, vou dar o exemplo do Jacó. O Jacó é um menino que tem comprometimento. Faça sol, faça chuva, ele está ali sempre assistindo a aula. Isso é um talento. Ele é comprometido. Seriedade, comprometimento, né? Responsabilidade. Isso é um talento que é essencial para quase que todas as profissões, né? Mas especialmente para quem trabalha com construção do conhecimento, né? O
os cientistas, né? Os cientistas das áreas de humanas, né? De letras, geografia, história, e também das outras áreas, né? É uma coisa a se pensar. Tá? Depois que vocês... Quer ver? Vamos inverter a ordem das coisas. Aline, você está aí? Sim. Aline, você está aí? Tô sim. Vocês estão com dificuldade para encontrar os talentos de vocês? Estão, não estão? Eu não. Eu sou modesta. Não, os aluninhos que estão aí, vocês estão com dificuldade para encontrar o talento de vocês? Não. Eu encontrei alguns. Ou estão com dúvida, será que eu tenho mesmo esse talento? Ou qual outro talento que eu posso ter, se não esse? A Aline preparou para vocês um teste vocacional, não foi, Aline? Foi sim. Será que em 20 minutos dá para você aplicar isso? Aplico. E aí, posso apresentar a tela aqui? Pode. Aí, com esse teste vocacional, com os resultados desse teste vocacional, a gente retoma na construção do projeto, ok? Belezinha. Vou deixar com você agora, Aline. Pergunta para mim uma vocação minha. Qual que é a sua vocação, Vânia? Eu cozinho bem pra caramba. Eu faço um cuscuz à paulista. Ai, que delícia! Sabia que você ia gostar. Ontem eu fiz um fricassê aqui de frango, mas não é aquele francês. Não, mas não interessa. Fricassê é sempre um fricassê. É aquele mineirês mesmo. Mas eu chorei páprica picante, o negócio ficou tão herdido que mas estava gostoso. Você pôs páprica? Pus pimenta do reino. Eu fiz uma mistura. Peguei um potinho, coloquei orégano, pimenta do reino, um pouquinho de sal e páprica picante. Misturei e joguei no negócio. Nossa, você... Jesus, Ave Maria. Moçada, assim... tá aparecendo aí a tela? Tá. Ah, beleza. Então vamos prestar atenção aí na Aline agora, pessoal. Aluninhos, atenção. Gente, olha só. Aí no próprio Google Meet, nas mensagens, eu coloquei o link. Vocês não precisam abrir agora, se não quiserem. Basta ter o papel e um lápis aí na mãozinha, tá? A gente vai fazer uma bateria de perguntas e a gente vai precisar anotar a resposta que a gente colocou. Por quê? No final, a gente vai ter que contar quantas letras A eu marquei, quantas letras B, para poder encontrar o resultado, que é um possível perfil profissional que vocês, devido às habilidades que vocês têm e que a gente vai conseguir clarear um pouquinho pelo teste, essas habilidades, elas quando cruzadas, elas mostram um possível perfil de profissões, e aí a gente tem um catálogo de profissões lá no final dessa página e desse link que eu coloquei, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês, porque não sei se todos vão fazer agora, eu vou colocar o link lá no Telegram também. A página, quando vocês clicarem, vai abrir aqui, e aí tem um pequeno banco de referenciais, de acordo com o que o Davi falou, né, que são esses depoimentos. Eu coloquei 3 aqui, que eu achei que foram bem em cima da questão do autoconhecimento, que o Davi falou bastante, e os outros depoimentos estão logo abaixo, tá? Essa página também eu vou disponibilizar lá para vocês. Aí tem depoimento do neto do Dr. Zoroastro, tem depoimento do escritor Ricardo Ramos Filho, que é um dos grandes apoiadores do projeto Aluno Autor do José Davi, e tem várias personalidades, juízes, advogados, bombeiros, muitas pessoas, né? E aí vocês podem consultar também. Agora vamos para o teste, então, certinho? Então vamos lá. O teste, gente, ele está disponível no Google Forms e também aqui no site. Então, nós temos, não são poucas perguntas, por isso que eu vou disponibilizar lá também. Aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Bom, teste vocacional. Anote a quantidade de respostas A, B, C e D. Será fundamental para identificar o seu possível perfil. Todo mundo com lápis e papel na mão quando for fazer o teste, certinho? Bom, vocês vão colocar o seu nome, né? Quem for fazer pelo site. Vão colocar o ano de escolarização, e aí vem as perguntas. Davi,
São aproximadamente 17 perguntas. Você acha que eu faço a leitura aqui ou eu só mostro como que vai ser feito? Como assim? A metodologia de fazer, né? Só. Porque eu já expliquei para eles que eles têm que anotar a quantidade de respostas A, B, C e D. E aí tem as perguntas, que são essas não aqui. precisa ler uma por uma, não. Vai acompanhando com eles. Quer ver? Volta lá na primeira. Dá um tempo, assim, pequeno. Volta lá na primeira pergunta. Isso. Então, a primeira é essa aqui, moçada, ó. Na escola, você prefere assuntos ligados a... Vocês estão conseguindo ver a pergunta? Estamos vendo, sim. Isso, melhorou. Então, ó, pessoal, aluninhos, na escola você prefere assuntos ligados a... Aí você tem 4 opções. Pense bem e marque uma delas. 1 minuto para a resposta. Cronometrar aqui, ó. Entendeu, Aline? Beleza, chique 10. Então, vamos lá, moçada. A primeira já está valendo. 1 minuto. Tá contando. É para falar que eu coloquei ou não? Só Não, ainda precisa não. falar, não. Deixa só passar um marcar. minuto. Ah, tá. Anota, tá, Jacó? Só anota, não fala nada, não. Ô, Senão, às vezes, a professora. sua resposta pode influenciar do outro, entendeu? Ô, professora. Oi. Meu bem. É pra gente colocar a letra que a gente escolheu no caderno? Só a Perfeito, isso mesmo. Ah, tá, obrigada. Por nada, bem. Acabando aí, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Próxima pergunta, Aline. Segunda pergunta. Você prefere levar a sua vida... Aí, 4 opções. Valendo. Podemos ir 5, para a próxima? 4, Aí. 3, 2, 1. Acabou. Outra. Próxima pergunta. Você se descreveria como uma pessoa? 4 opções aí, valendo. É só uma alternativa, né, Aline? Isso, só uma, moçada. Podemos? Ok. Pode ir. Próxima. Você se considera uma pessoa? Valendo. Aí não vou segurar o cronômetro, tá doendo meu braço, tá, gente? Tá joia.
Podemos? Pode sim. A próxima, de quais características suas você sente orgulho? Muito legal essa, hein? Valendo. Professora Aline, Oi, meu bem. o meu celular tá com 2%. Eu não consigo colocar ele no carregador. Eu tô fazendo colocando as respostas. Se desligar, a senhora me passa as atividades? Com certeza. Pode deixar. Tá bom. Mais uma, turminha. Pode ir. Costuma confiar mais em? Valendo. Próxima. Quase sempre você gosta de? Mais uma. A vida é mais interessante quando você tem. Próxima. Você gostaria de ser? Continuando. Você é muito bom lidando com? Mais uma, moçada. Antes de agir, você analisa?
Mais uma. Você gosta quando as pessoas... Mais uma. Você costuma abraçar um novo projeto. É quando a gente vai começar uma coisa nova, um desafio novo. Podemos ir para a próxima? Geralmente você prefere agir. Como você toma suas decisões, ó. Vamos lá, estamos caminhando para o finalzinho. Você fica motivado quando? Tem como. Nossa, eu liguei no A próxima, moçada. Em atividades em grupo, você prefere? Mais uma. Professora, meu celular vai desligar. Tá bom, Isabela. Vou enviar no Telegram depois. Um abraço. Tá bom. Próxima, gente. Tá acabando. Tá na penúltima. Liderar é uma atividade que gosta de exercer. Liderar é tomar a frente, né?
Vamos para a última, moçada. Essa aqui é boa, hein? Em uma escola, você gostaria de ser quem? A diretora. Acertou! Eu mereço, viu? Vai lá para a prestação de contas, para eles vão ver só. Moçada, então essa foi a última. Agora vocês vão ter que, vocês anotaram, né? Contar quantas letras A, quantas letras B, quantas C e quantas D, para a gente conseguir olhar o resultado. E aí, Davi? 11h31, vou colocar no Telegram, né? O PDF com o resultado, né? Aí o resultado ela coloca lá no Telegram, disponibiliza para vocês. Eu vou disponibilizar também o meu PDF com essa parte, com essa segunda parte, né? Das oficinas, com as atividades todas. Vocês vão analisar ali, olhar página por página do PDF. As perguntas vocês respondem no caderno. Depois, com os resultados da atividade que a Aline acabou de passar, você já vai ter condição de montar o projeto de pesquisa que já está, o projeto de vida que já está lá no final do PDF, ok? Se surgir alguma dúvida, só entrar em contato comigo ou com a Aline. Essa aula, tanto esse segundo momento quanto o primeiro momento foi gravado, logo vai estar disponibilizado também no YouTube. Se surgir alguma dúvida e você quiser rever toda a atividade, é só acessar o link que eu vou disponibilizar no YouTube também. Ok, galera? Então é isso por hoje. Agradeço a participação de todos, tá? Todos os alunos, todos os professores, né? E agradeço também a paciência de me ouvir aqui, tagarelando aqui no ouvido de vocês a manhã inteira, ok? Obrigada, viu, Davi? Foi ótimo. Imagina. Estava ótimo. Eu que agradeço. Davi, eu tenho um aluno querendo Beijo, falar. gente. Tava ótimo. Alguém quer falar? Se quiser. Ô, professor, as letras que a gente contou, aí a gente vai mandar para a professora? As letras? Isso. Não, a professora Aline, ela vai mandar para você, por exemplo, letra A, você serve para isso, para aquilo. Letra B, aí você vai ver quais você marcou mais e vai ler aquela que mais se adapta à sua personalidade, ok? Então é isso, pessoal. Vou disponibilizar as aulas lá no YouTube de hoje. Se vocês precisarem, é só assistir novamente, ok? Ok. Fiquem com Deus. Parabéns, Davi. Você deu um show. Aula para o resto da vida, Davi. Gostou, Jane? Você já foi minha aluna na faculdade de literatura infantil, né? Eu lembro disso. Foi show hoje. Parabéns, Davi. Show de bola. Hoje foi show de bola mesmo, Davi. Amei, Todo Davi. dia é bom. Eu já sou apaixonada na sua pessoa desde muitos anos, em todos os talentos. Encantei. Eu amo assistir suas aulas, Davi. Pode parar o filho. Sou sua fã. O filho é meu. Filho é meu. Adotei. Ele sabe disso, né, Davi? Parabéns, Davi. Com Deus. Bom final de semana. Tchau. Bom final de semana. Parabéns. Bom final de semana. Parabéns, Davi. Amém. Obrigado, Com obrigado. Deus. Bom final de semana.